E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Seguinte, vamos lá, né? Hoje provavelmente vão sair dois vídeos aqui no canal. Primeiro esse aqui, abordando um assunto aí muito polêmico do Bahia, que é Cauli, e falando da Copa do Brasil. Principalmente CRB e Cruzeiro, que é o jogo que eu acompanhei ontem e tenho mais propriedade para falar. Falar um pouco do CRB também. Eu acho que vai sair outro vídeo hoje ali, por volta das 4 horas, 18, sobre a rodada do Brasileirão, o pré-rodada. Eu sempre gosto de postar um dia anterior, porque sábado é muito corrido, de manhã ali, de tarde, no início da tarde, não quero deixar em cima da hora. Então, acho que eu vou fazer o pré-rodada também, dois vídeos agora de manhã. E hoje, nesse primeiro vídeo, é o seguinte, tá? Como vocês já puderam ver no título aí, acho que eu vou colocar no título já, porque é o assunto principal. Precisamos falar sobre Cauli Oliveira, tá? Eu já vou adiantar aqui minha opinião. Pra mim, Cauli Oliveira acabou, tá? Infelizmente, eu falo isso com muita dor. Cauli Oliveira acabou. Iludiu todo mundo. Cauli Oliveira chegou no Bahia em 2023. Ele vem do Ludogorets, custou ali cerca de 10 milhões de reais. E era um jogador que a gente não conhecia. Não tinha tanta expectativa em cima de Cauli Oliveira. Cauli Oliveira chega. Inclusive eu lembro até hoje. Sabe qual foi o jogo que o Cauli estreou? Contra o Sport. Chegou num momento com um turbilhão, tá, que estava dentro do Bahia. Grupo City fazendo contratações duvidosas ali, errando bastante no planejamento, o Bahia tava mal. E Cauli Oliveira chega. Quando ele chega, ele deslancha, né? O 2023 de Cauli Oliveira foi o melhor ano da carreira dele, talvez. Se você analisar aqui, ó, eu peguei aqui no SofaScore os números dele. Da carreira inteira, 2023, pelos números e pelo que ele jogou, que a gente pôde acompanhar, foi o melhor ano da carreira dele. Sem dúvida nenhuma, foi 2023. E quando ele surge no Bahia, a gente até falou, se iludiu, dizendo, botando, é o novo Bobô, camisa 8, é o novo Bobô, vai ser o Bobô da nova geração, vai ser ídolo do Bahia, vai manter a boa fase, vai conquistar títulos. Só que aí chega 2024 e Cauli Oliveira tem uma queda muito brusca de rendimento. Como vocês estão vendo aí, eu até consegui pegar o número dele no SofaScore para poder provar o que eu tô falando, né? E os números, 2024, 2025, 2024 mais, né? São até bons. Só que você não pode analisar só pelos números. São números bastante enganosos. 2024 ele tem uma queda brusca de rendimento. Pro Cauli em 2023, que Cauli pegava na bola em 2023, a gente já sabia que era gol. Já sabia que ele ia sair driblando todo mundo, que ele ia fazer uma grande jogada. E ia sair o gol. Era aquele jogador que você pegava na bola e você já levantava. Você tá na fonte nova no jogo. Você levantava, ó, pode sair alguma coisa, pode sair o gol. 2024 já é diferente. Aí Everton Ribeiro pega o protagonismo, outros jogadores ali pegam o protagonismo e Cauli se apaga. Mas não é só porque muita gente fala, não, porque é porque o time melhorou. Sim, o time melhorou. Só que a gente não pode também passar pano e não enxergar que Cauli não é mais aquele jogador. Cauli não é mais aquele jogador que pega na bola, faz uma grande jogada, faz cada golaço. Ele parecia o Iniesta no auge em 2023 e agora ele é um jogador comum. Em 2024 ele passou por um jogador comum, teve uns lampejos ali ainda. E esse ano, cara, sinceramente, virou um jogador de meio de tabela para baixo e de Série B. No Bahia, qualquer time também, vários jogadores vão passar por má fases. Vários jogadores vão passar por má fase. Você tem que saber diferenciar jogador ruim, boa fase, jogador bom e má fase. Deixa eu linkar aqui. Lúcio Rodrigues. Será que o Lúcio Rodrigues vai pegar o mesmo caminho? Eu ainda acho que não. Eu ainda vejo fé. Ainda vejo que tem salvação para o Lúcio. Ele custou caro, é uma promessa aí. Então eu ainda vejo que tem salvação. A má fase dele. Só que, sinceramente, a má fase de Cauli, pra mim, acabou, tá? Eu acho que paciência tem um limite. Vai enchendo a paciência. Eu acho que a paciência do torcedor já tá, ó, esgotada. Eu acho que pra mim, pra boa parte da torcida, eu acho que Cauli, eu não me surpreenderia se daqui a um ano Cauli estiver jogando aí no time de briga de rebaixamento para a Série A, ou até mesmo no time da Série B ali, que briga para subir, tá? Porque esse é o patamar de Cauli hoje. Daqui a um mês pode mudar, ou não sei se eu tô exagerando, mas eu tô analisando bola jogada. O que ele tá jogando em si hoje é de um jogador de Série B, briga para não cair. A verdade é essa. Não tem como você passar pano. Ele entra no jogo, desfaz toda a jogada, a bola cai no pé dele. Antigamente a bola caía no pé dele, era gol. Hoje a bola cai no pé dele, ele estraga a jogada do Bahia. Não faz nada no jogo, só dá um espaço ali bem comum da bola mesmo. Tá muito apagado, a gente quase não vê o nome dele no jogo, entendeu? Então ele virou um jogador ali comum, que não agrega mais o que ele agregava antes, tá ligado? Então, é isso, tá? Cara, é aquilo, paciência tem limite. Lúcio Rodrigues ainda vejo salvação. Agora, Cauli, eu não sei a sua opinião. Pra mim, Cauli Oliveira acabou.
Daqui a pouco ele vai estar aí num, sei lá, num Ceará da vida, esses times aí que brigam para não cair, barra Série B. Porque o 2025 de Cauli é péssimo, é pavoroso. É um jogador que ele vive de lampejos. Ele tem lampejos ainda, daquele Cauli de 23. De algum jogo ou outro ali, um jogo de vez em nunca, que ele faz alguma coisa. De resto, virou um jogador comum de Série B, que não agrega mais em nada ao Bahia. E eu acho que provavelmente o Bahia deveria vender ele para algum clube que seja aí. Outro ponto aqui, que eu tava quase esquecendo. Muita gente fala, porque Cauli queria ir pro Palmeiras. Era para ter vendido o Palmeiras. Porque Cauli se prejudicou. E daí que o cara se prejudicou, cara? E daí? Você acha que eu tô preocupado que o Cauli acabou com a carreira dele porque ele não foi pro Palmeiras? Se ele fosse pro Palmeiras, jogando essa bolinha pífia aí, ia ser a mesma história. Ia ser a mesma história. Tá ligado? Muita gente fala, porque o jogador queria ir pro Palmeiras, era pra ter vendido. Se ele quisesse ir, a vontade do jogador conta. Ele faria, eu quero ir, o Bahia venderia. Não, eu não compro isso aí não, pô. O Bahia manteve, o cara quis ficar, mas o Palmeiras briga por título. O Bahia tava jogando Libertadores, rapaz. O Bahia tá lutando na parte de cima da tabela há 2 anos já. Se fosse isso, falta de motivação. Então o próprio jogador pediria pra sair na época e sairia. Então eu não compro esse discurso, tá? Pra mim, o cara realmente baixou bastante o nível. Se ele fosse Palmeiras, seria a mesma coisa, tá? Isso aí eu não compro, não. E é isso, tá? Agora, seguinte, tá? Copa do Brasil, não deu nem pra se iludir, tá? Deu a lógica ontem, nas 2 partidas, o Vasco deu 3-1 no CSA, com muita facilidade. Confesso que eu não esperava, eu esperava que o Vasco vencesse, mas ali por 1 gol de diferença, bem cagado, talvez até nos pênaltis, o Vasco ontem meteu 3-1. Não vi o jogo, né? Mas o resultado é expressivo. 3-1, ou seja, dá um ânimo aí a mais para a torcida do Vasco, para o time do Vasco, que estava muito mal e ontem acabou se recuperando. E aí, CRB e Cruzeiro é um jogo que eu vou falar mais aqui, foi o que eu mais acompanhei. E que eu venho com dados aqui acompanhando o CRB nos últimos anos. Já pararam? Cara, pare para analisar. CRB é um time que todo ano tá na Série B. Já tá uns 10 anos aí que o CRB tá na Série B. Tem uns lampejos ali fraco, briga para não cair, mas geralmente é o time ali de meio de tabela para cima, que briga para subir. E você já parou para analisar como o CRB toda hora tá em destaque nacional, mesmo estando na Série B, e tudo bem, é um aspas muito forte, tá em destaque nacional. É porque a gente aqui no Nordeste acompanha mais mesmo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, toda hora o CRB tá disputando um jogo grande, mesmo estando na Série B. O CRB, eu tenho dados aqui do GE, 2021, chegou nas oitavas de final da Copa do Brasil, e eliminou o Palmeiras na terceira fase, nos pênaltis, inclusive, 2021 eu lembro bem que teve um cara aí de uma mídia esportiva de São Paulo, que eu não lembro qual foi, que ele falou que os times do Nordeste eram uma bosta. Não, esses times aí são uma bosta, o Bahia é o único que presta aí, mas é outra bosta também. Resultado, chegou na terceira fase da Copa do Brasil, se eu não me engano, acho que uns 8 times do Nordeste classificaram aí. Eu acho que a Juazeirense eliminou o Cruzeiro, acho que foi nesse ano, foi no ano seguinte, não lembro. Mas os caras entraram endiabrados, pô, viraram, você vê o poder que uma fala tem. Os caras, e olha que alguns times ali realmente eram time de Série B, briga pra não cair, Bahia ainda não era bom na época, entraram com sangue nos olhos e a maioria passou. Inacreditável, tá? O CRB eliminou o Palmeiras e depois pegou o Fortaleza nas oitavas e acabou que não passou do Fortaleza, foi eliminado. E aí vem 2024, aonde o CRB jogou ali a primeira fase, a segunda fase, aqui só tem a segunda fase, tá? Passou ali do Atlético, depois passou do Ceará, que na época era mesmo nível do CRB ali. Hoje o Ceará seria favorito, mas na época tava ali, o Ceará tava mal na Série B. O CRB passou, e aí pegou o Atlético Mineiro, e o CRB sempre fazendo páreo duro, principalmente quando joga em casa. 2-2 no jogo de ida com o Atlético Mineiro, aí tomou 3 na volta. E esse ano, de novo, oitavas de final. Cara, o CRB tá todo ano nas oitavas de final, pô. Todo ano o CRB chega nas oitavas, pô. Tudo bem que tem um ponto. Você chegar no oitavas de Copa do Brasil hoje em dia, não é tão difícil não, cara. Se você entrar na terceira fase ali, como o próprio CRB entrou da terceira fase direto esse ano, você pega um time ali mediano, pra baixo, claro que eu tô vendo do ponto de vista de um time grande aqui. Um time grande. Você pega um time mediano pra baixo ali, classifica tranquilo. Entrou na primeira fase, você pega times ali do seu nível, abaixo, dá uma sorte no sorteio ali e chega. Chega nas quartas de final, às vezes não é tão difícil. Olha o exemplo do Bahia aí. Entrou direto na terceira, pegou o Paysandu, pegou o Retrô, e digo mais, pode pegar um Atlético Paranaense ou um Vasco aí e ir direto pra terceira fase. Papo pra depois, tá? E o CRB pegou o Santos, tudo bem que foi o Santos de Neymar, mas o Santos, que muito abaixo, tava numa fase muito ruim, passou nos pênaltis ali e pegou o Ceará em 2024, que era mesmo nível,
E aí a terceira fase de 21 já foi mais difícil, que foi o Palmeiras. Mas o CRB tá todo mundo chegando nas oitavas, pô. E esse ano foi o CRB e o CSA. Direto chega um time ali nas oitavas, que é um time que é zebra. Um time ali de Série B, um time ali de Série C. Então o CRB vem protagonizando jogos grandes os últimos anos, mesmo estando na Série B. E aí vamos lá. Eu vejo o CRB com um potencial muito forte de, sei lá, brevemente ser o novo Fortaleza, tá ligado? O time do Nordeste, fora do eixo Bahia, Ceará e Recife, Pernambuco, que eu vejo com maior potencial de crescimento é o CRB. O outro é o Botafogo da Paraíba, que tá na Série C já faz uns 10 anos. Aí você fala, pô, mas sempre tá na Série C. Mas, cara, você ser um time da Paraíba, que é um estado que não tá no eixo ali, Bahia, Sergipe não, Bahia, Ceará e Pernambuco, e você conseguir se manter tanto tempo na Série B, é raro, pô. Mas já tem que dar o próximo passo, já tem que subir. E o Botafogo da Paraíba todo ano pipoca. E agora o CRB, que tá todo ano na Série B brigando pra subir. Faz parte de um estado ali que também não tá no eixo do nosso daqui, não tá no G5. E, cara, o CRB, se tiver uma gestão ainda melhor, e se entrar uma SAF aí, o CRB tem muito potencial de crescimento, pô. Tem torcida, todo jogo grande do CRB a torcida tá lotando. Então, tem uma torcida ali, tudo bem que deve ter muito misto também, mas o time melhorando e você fazendo uma gestão ali, pode crescer torcida, o clube pode crescer, tá? Então, eu vejo o CRB com muito potencial. E quando o jogo começou ontem, é incrível como o CRB cresce em jogo grande, pô. Parecia que, sei lá, parecia que os caras tinham qualidade, tá ligado? Trocando passe ali, indo pra cima do Cruzeiro, falei, porra, é outro CRB. E a motivação é outra, claro. Um jogo da Série B, sei lá, 12ª rodada, CRB contra Volta Redonda. Os caras não têm a mesma motivação do jogo contra o Cruzeiro. Claro, é um pensamento um pouco errado, porque o CRB era pra estar na Série A já, pô. O CRB, se jogasse o que joga na Copa do Brasil, e tem a Copa do Nordeste também, né, que eu já falei várias vezes aqui, que o CRB eliminou o Bahia dentro da Fonte Nova, depois chegou na final e quase ganhou do Fortaleza, que era um Fortaleza que tava bem na época nos pênaltis. Mas enfim, se o CRB jogasse com a mesma vontade que joga esses jogos grandes na Série B, não teria pra ninguém, tá ligado? Eu não sei porque que o CRB, quando chega na Série B, ele sempre pipoca, ele sempre baixa o nível. Porque pra mim esse time era pra estar na Série A. Se o CRB conseguir uma SAF aí, eu acho que o CRB deveria virar SAF, cara. Se o CRB conseguir uma SAF, o CRB vira uma potência nacional. Eu digo aqui, pô. Pra mim, o CRB tem muito potencial de crescimento, tá? E tem que ver. Ontem fez um jogo equilibrado contra o Cruzeiro. Eu peguei no sono ali no segundo tempo, mas até onde eu vi, tava ali um vacilo de Matheus Albino no primeiro gol. Pô, não é só gente que não tem goleiro não, tá? Cruzamento de Matheus Pereira, e aí o Vidalba faz o gol lá no segundo pau, que o Matheus Albino falhou demais, cara. Ele sai todo errado, ele pula na hora errada, e aí você cede o gol do Cruzeiro, que é o líder do Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, você é o CRB, você não pode ceder um gol desse. E aí, aquilo dali pra mim foi o que culminou na eliminação do CRB. Tá? E aí depois o Cruzeiro fez o segundo gol, aí já não vi o segundo gol, mas o CRB foi um jogo competitivo, bastante equilibrado. Só que o Cruzeiro é aquilo, né? Líder do Brasileirão e acabou dando a lógica. Vamos lá, se você analisar os confrontos aqui da Copa do Brasil, todos, acabou que deu a lógica em todos, né? Botafogo e Bragantino, o Botafogo era favorito, Atlético e Flamengo não tinha um favorito ali, o Flamengo era um pouquinho mais, bastante equilibrado o confronto e o Atlético acabou passando. Retrô e Bahia, passou o Bahia. Atlético e São Paulo, esse não deu a lógica, esse passou do Atlético Paranaense, era o São Paulo, a maioria deu a lógica, mas no outro aí deu uma zebrinha, né? Fluminense e Inter, qualquer um podia passar, Palmeiras e Corinthians um clássico também, o Vasco passou do CSA, Cruzeiro passou do CRB. Vamos lá, como é que está o ranking de favoritos agora, na minha visão? Cruzeiro passou. Pra mim, Cruzeiro, sem clubismo agora, tá? Sem ilusão. É aquilo, se a gente analisar o futebol do Bahia contra o Retrô, o Bahia não é um dos favoritos. Se a gente analisar o todo, o Bahia hoje tá ali junto com o Cruzeiro e Botafogo. Top 3, top 4, porque eu acho que o Corinthians está na frente do Bahia. Porque o Corinthians tem Dorival, que é um treinador que na Copa do Brasil é bizarro, tá? Falei sobre isso ontem. Mas enfim, Cruzeiro pra mim é o primeiro colocado no favoritismo. Depois vem o Botafogo, que tem o John Texto aí, tem a lei, tem investimento, sempre vem brigando por título. Depois vem o Corinthians, que tem Dorival. Aí eu acho que entra o Bahia, tá? Depois dos times aqui, você tem o Fluminense, que chegou na semifinal do Mundial, muito forte também. Talvez esteja até à frente da gente, tá? Por bola jogada pelo Mundial, pelo que vem fazendo nos últimos meses aí, talvez esteja na nossa frente, tá? Claro, é aquilo, se a gente analisar o Retrô, o jogo contra o Retrô, a gente não tá nem no top 4, pô. Porque é ridículo o futebol praticado, tá? E aí vem o Bahia, vou botar o Bahia em quarto aqui, tá? Vou ser um pouco clubista. Aí vem o Fluminense em quinto,
Aí, não. Eu acho que o Atlético Mineiro tá na frente do Fluminense, cara. Mesmo o Fluminense chegando na semifinal do Mundial, estando bem aí, eu acho que, sei lá, o Atlético Mineiro tem mais time, cara. Vou botar o Atlético Mineiro em quinto, aí vem o Fluminense em sexto, e aí, quem que tá faltando aqui, quem que tá faltando aqui? Aí só sobrou o Atlético Paranaense e Vasco, né? Vamos lá. Quem é mais favorito? Atlético Paranaense ou Vasco? Tudo bem que o Vasco está na Série A, mas ele está numa fase muito ruim. O Atlético Paranaense também está numa fase muito ruim na Série B. Então, por essa lógica, seria o Vasco. Eu acho que é o Vasco ainda, cara. Eu ia falar aqui que, pô, você pode considerar a tradição da competição, que o Atlético Paranaense, pô, já ganhou a competição, é um time grande, ele querendo ou não, tem tradição. Mas, vamos lá, vamos pra parte prática. O Vasco é um time ainda é um time de Série A. E ainda é um time ali que joga a Série A. O Atlético Paranaense joga a Série B e tá no meio de tabela brigando pra não cair pra Série C. Mesmo o Vasco estando brigando pra não cair, pela lógica, o Vasco ainda é favorito. Mas eu colocaria bem pouquinho, tá? 55-45 ali, 53-47, bem pouquinho. Mas o Vasco ainda é favorito, mais favorito do que o Atlético Paranaense. Então, o Vasco vem em sétimo e o Atlético vem em oitavo. Vamos lá, sem querer subestimar, mas todo mundo quer pegar o Atlético Paranaense ou o Vasco. Você é o Cruzeiro, você é o Botafogo, você é o Bahia. Detalhe que só sobrou time grande agora, né? Só sobrou time grande, time de Série A. 7 times de Série A e 1 de Série B, só que esse da Série B também é grande e também tem tradição na competição e também tem que ser respeitado. Se o Atlético Paranaense pegar um Vasco, se o Atlético Paranaense pegar o Vasco, é aquilo. Todo mundo quer pegar o Atlético Paranaense ou o Vasco. Se os dois se enfrentarem, os dois ficam felizes. Pô, a gente pode chegar na semifinal. A gente pegou um adversário aqui do nosso nível e o resto vai se matar aí. Então, pô, se o Atlético Paranaense pegar o Vasco, o Atlético Paranaense pode chegar na semifinal. É isso aí mesmo. Mesmo estando na Série B, é aquilo, né? Tradição. E o Vasco também, por sua camisa pesada, chega nas quartas, já chegou na semifinal na edição anterior. Então pode acontecer uma zebra aí. Mas todo mundo quer pegar o Atlético ou o Vasco. E eu também, claro. Como torcedor do Bahia, eu quero pegar o Atlético Paranaense ou o Vasco. O Vasco tem um histórico muito ruim contra a gente. É nosso freguês. Sempre é 3x0 pro Bahia. E o Atlético Paranaense, que tá na Série B, que tem um elenco muito pior do que o nosso, muito menor investimento. Só que não é o Retrô não, tá? Experimenta jogar o que o Bahia jogou contra o Retrô, contra o Atlético Paranaense. A gente é eliminado. Se a gente jogar o que a gente jogou contra o Retrô, contra o Atlético Paranaense, a gente é eliminado. Porque o Atlético Paranaense é um time de Série B, já tem mais qualidade, de meio de tabela ali, e é um time que tem tradição na competição, como eu falei. Então, tem torcida. Então, se a gente jogar o que a gente jogou contra o Retrô, até contra o Vasco a gente sofre. Até contra o Vasco a gente sofre. Talvez a gente não passe. Então, é isso, tá? Mas eu quero pegar, entre Atlético Paranaense e Vasco, eu quero pegar o Atlético Paranaense. Porque entre os dois é mais fácil. Tá no meio de tabela de Série B brigando pra não cair e tem a questão da vingança, né? Que a gente, agora com mais investimento, mais elenco, tem mais chance de a gente se vingar das quartas de final da Sula, das oitavas da Copa do Brasil 3 anos atrás. Enfim, é isso, tá? Então esse foi o primeiro vídeo aqui hoje do canal. Já passei o panorama geral aí, falei de Cauli também. E é isso, tá? Até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever, comentar, deixar like, compartilhar. E é isso, até o próximo vídeo. Fui.